Olá, boa tarde a todas e a todos que estão aqui na sala conosco. Vamos então dar início a mais uma palestra aqui da professora Bárbara Dayana Brasil, professora doutora Bárbara. Boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, professora Ana Cláudia, tudo bem? É um prazer conhecê-la. Prazer é todo meu, que alegria! É uma alegria boa conhecê-la virtualmente, né? Pois então, Bom, verdade. para a gente não né, se alongar muito aqui no tempo, também já visto que já são 6h06, e também para você ter o maior tempo possível para falar, eu vou chamar ela de você, espero que não tenha problema, né, você é tão jovem, eu falo assim, gente, chamar de senhora, meu Deus, né, mas espero que você não se sinta desrespeitada, mas enfim, eu vou falar um pouco aqui sobre o seu currículo e a sua apresentação, então, professora doutora Bárbara Dayana Brasil. Ela é pós-doutoranda pela Unibrasil, doutora pela Universidade de Coimbra, mestra pela Univale, especialista em Direito Administrativo pelo IDRFB. E a nossa palestra de hoje será sobre as interações entre o regime internacional dos investimentos estrangeiros com os direitos humanos na perspectiva do desenvolvimento sustentável. Professora Bárbara, eu achei o seu tema fantástico, ele dialoga muito, inclusive, com a minha palestra de hoje à tarde, falando sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o direito internacional, ele precisa, aí, nas mais variadas áreas, realmente dialogar muito com essa perspectiva. Então, eu gostaria muito de ouvir a sua apresentação, lembrando claramente que você terá aí a seu critério, de 20 a 30 minutos para falar. E eu pergunto se você prefere utilizar 20 minutos ou os 30 minutos para eu poder também contabilizar aqui no seu período de fala. Eu espero utilizar cerca de 20 minutos. Se for possível me informar quando chegar aos 20 minutos, para que eu agilize e organize o tempo para o nosso debate. Claro, sem dúvida alguma. Então, que bom, eu sempre pergunto isso porque acho que é tão importante o debate, mas nem sempre todas e todos têm esse interesse. Então, eu agradeço você também por esse interesse, né? E eu já vou passar então a palavra à professora doutora Bárbara. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui, por tratar desse tema tão importante e fundamental. E aí depois, né, eu trago aqui as minhas perguntas a partir da sua fala e também a partir aí das perguntas que vierem do público que nos assiste agora à tarde. Tá? O espaço é seu. Obrigada, doutora Ana Cláudia, é um prazer imenso participar desse evento e por isso eu quero cumprimentar a Academia Brasileira de Direito Internacional, na pessoa do seu presidente, o professor Dr. Wagner Menezes, a quem quero registrar a minha admiração e o agradecimento pela oportunidade. Cumprimento também a todos aqueles que participam dessa sessão e, de fato, o tema que será abordado nessa tarde refere-se às interações entre o regime dos investimentos estrangeiros com os direitos humanos na perspectiva do desenvolvimento sustentável. Trata-se de temática que decorreu da investigação desenvolvida para efeito da elaboração da tese doutoral junto à Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal, e que deu origem ao livro recentemente publicado no Brasil pela editora Lumen Iuris. O contexto a partir do qual o problema se coloca é analisado especialmente a partir da adoção de um modelo de desenvolvimento adotado pelas organizações econômicas internacionais, pelo Banco Mundial, pelo Fundo Monetário Internacional, no pós-Segunda Guerra, onde se verifica um alinhamento entre alguns economistas, juristas e cientistas sociais, no sentido de que os investimentos poderiam ser um mecanismo estimulante para os países em desenvolvimento. Entendia-se que propiciaria um crescimento econômico, desenvolvimento, geração de renda e emprego pela simples presença do investimento no país, consolidando dessa forma o protagonismo dos agentes econômicos internacionais. Porém, apesar disso, há evidências de que eles podem promover graves efeitos adversos sobre direitos humanos, especialmente em países em desenvolvimento. Na prática, o que se verifica é que as externalidades negativas da globalização são constatadas em fenômenos como aqueles em que as multinacionais, majoritariamente sediadas em países desenvolvidos, tendem a investir no estrangeiro, com frequência em países em desenvolvimento, levando a cabo atividades nocivas para o ambiente, para a saúde e a segurança, atraídas por padrões mais baixos ou mesmo inexistentes de proteção aos direitos humanos e ao meio ambiente. Dessa forma, os investidores exercem um poder considerável sobre a economia, o processo de representação política, os indivíduos, as comunidades e as populações indígenas, sem que lhes sejam imputadas responsabilidades proporcionais,
Daí o reforço na discussão sobre as interações entre direitos humanos e o regime do investimento estrangeiro. Não é uma questão recente, né? Existem registros de abusos de direitos humanos e protestos contra as multinacionais desde a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, cuja atividade era o comércio transoceânico de escravos. Na altura, os protestos se iniciaram em 1696, não é? Quando os Quakers se insurgiram contra a natureza desse negócio, afirmando que era incompatível com a vontade de Deus e com os padrões mínimos de justiça. De lá para cá, os desafios se acentuaram com a globalização, uma vez que cada vez mais o gozo dos direitos humanos está ligado às decisões dos atores privados, especialmente com o aumento da privatização, o acesso a serviços básicos como água, saúde, educação e energia passa a depender das ações e políticas dos investidores estrangeiros. E as experiências no Brasil demonstram que os atores não estatais podem e muitas vezes violam direitos humanos. Apesar do potencial nocivo das empresas multinacionais sobre direitos humanos, há estudos na área de administração de empresas que reconhecem e afirmam a necessidade de uma sinergia, de uma interação entre business and human rights. Michael Porter, que é um professor de Harvard, explica que seria necessário adotar uma perspectiva de valor compartilhado, no que ele chama de shared value, ao invés da perspectiva do valor agregado, que é tradicional no mundo dos negócios, de modo que se aborde a questão social como um modelo de negócio. Trata-se, portanto, de criar valor social e econômico simultaneamente, e que, ao encontrar essas oportunidades, todos ganham dentro de uma estratégia win-win. Né? Um case é a da empresa americana de roupas esportivas Patagônia. A marca fez sucesso, sugerindo aos consumidores que comprassem racionalmente, inclusive os próprios produtos. Afinal, para a empresa, o consumo excessivo faz mal ao planeta, e se faz mal ao planeta é ruim para a empresa também. Essa companhia faturou mais de $500 milhão, adotou um modelo de gestão inusitada, mas que leva em conta a ideia de respeito aos direitos humanos. O que à primeira vista poderia até parecer ineficiente, contribuiu para que a empresa quase dobrasse as suas rendas desde 2008, que chegaram a $600 bilhões em 2015. Portanto, para que essa perspectiva de integração funcione, será necessário mudar o modo como os próprios negócios se veem, alterando a visão convencional para uma visão que afaste a tensão, a dualidade entre negócios e problemas sociais. Sustenta-se, portanto, que essa teoria do valor compartilhado poderia impulsionar uma próxima onda de inovação e crescimento da economia global, porque abre os olhos dos gestores às necessidades ambientais e humanas que devem ser atendidas, aos novos mercados e aos custos internos dos déficits sociais. Vários líderes de empresas como Nestlé, Nespresso, Coca-Cola Company e outras reconhecem na iniciativa do valor compartilhado uma ferramenta poderosa para gerar impactos sociais e econômicos benéficos, tanto para as comunidades quanto para os negócios. Porém, enquanto esse conceito não ocupar o centro das políticas empresariais, é o direito que deverá enfrentar o problema dos abusos de direitos humanos por investidores estrangeiros através de mecanismos adequados. E aí o questionamento que se coloca é: quais são os abusos de direitos humanos praticados pelos investidores estrangeiros, né? As empresas multinacionais têm sido acusadas de envolvimento direto e indireto em abusos de direitos humanos em variadas dimensões: política, civil, social, econômica e cultural. As denúncias são frequentes. John Ruggie analisou mais de 300 denúncias no Business and Human Rights Resource Center entre fevereiro de 2005 e dezembro de 2007, e as denúncias vêm acompanhadas de consequências desastrosas. Com frequência, o poder das multinacionais é proporcional aos custos humanos das suas atividades. Entre os abusos, há crimes contra a humanidade, tortura, discriminação racial, genocídio, trabalho forçado infantil, escravidão, degradação ambiental e uma ampla gama de violações aos direitos humanos das comunidades locais e dos povos indígenas. Analisando por setor, o setor extrativo de óleo, gás e mineração representa a maioria das denúncias. As indústrias de alimento e bebida também são acusadas, seguidas pelas de vestuário e calçado, e do setor da tecnologia da informação e da comunicação. Nos quadros mais graves, é possível identificar situações como, por exemplo, o vazamento de mais de 40 toneladas de veneno de uma fábrica de pesticidas na Índia, com cerca de 50 mil incapacitados e 15 mil mortos após o incidente. Atos de tortura e execução sumária imputados a forças armadas e policiais, atuando em conjunto com empresas do ramo petrolífero para reprimir protestos contra práticas ambientais no delta do Níger, tráfico de seres humanos e trabalho escravo no cultivo de cacau,
em fazendas na Costa do Marfim. Aliás, quanto a isso, é interessante mencionar que a ONG Get Inspired promoveu uma campanha de conscientização sobre a situação das crianças que trabalham nos campos de cacau na Costa do Marfim. A peça publicitária se encontra disponível no YouTube. Mas outros casos, como, por exemplo, a administração sem consentimento de medicamentos em teste em crianças nigerianas, ou seja, cenários de diferentes partes do mundo que ilustram a amplitude e a complexidade da questão. Ao analisar as características dessas violações, dos abusos, né, é possível identificar padrões. Por exemplo, que as multinacionais são acusadas de impactar toda a gama de direitos humanos, que um suposto abuso muitas vezes gerou impacto sobre outros direitos humanos, que os abusos iniciais levam a outras acusações, que danos ambientais estavam ligados a impactos em outros direitos humanos, que questões ligadas à corrupção aparecem em cerca de 1/4 dos casos e que os impactos sobre trabalhadores e as comunidades ocorreram em proporções iguais, ambas em 45% dos casos. Foi possível concluir que cerca de 60% dos casos apresentam formas diretas de envolvimento, com atos ou omissões praticados pela própria empresa, e cerca de 40% dos casos o envolvimento foi indireto, com as empresas denunciadas por contribuírem ou beneficiarem-se dos abusos cometidos por terceiro, como fornecedores ou a cadeia de fornecimento. Por isso, a relação entre investidores estrangeiros e direitos humanos é extremamente complexa e tem nuances que incluem desde a violação direta de direitos humanos, o apoio a outras formas de violação, até mesmo uma influência positiva, quando há uma melhora na condição de vida da população. E aí, nesse ponto, surge um outro aspecto importante quanto ao que esperar dos investidores estrangeiros em relação a direitos humanos. Na busca pela identificação de quais direitos humanos podem ser aplicados às multinacionais, há os que sustentam que apenas obrigações positivas poderiam ser aplicadas, buscando limitar a responsabilidade das empresas. Na tipologia aplicada na definição da estrutura das obrigações de direitos humanos, respeitar, proteger e garantir, identifica-se que a obrigação de respeitar corresponde às obrigações negativas, por exemplo, de abster-se de uma intervenção nos direitos, mas também implica que as empresas mostrem que respeitam, através de políticas como um processo de diligência devida para identificar, mitigar, prevenir e se responsabilizar. Mas há quem defenda que as obrigações positivas também podem ser reconhecidas às empresas. Nesse caso, a obrigação de proteger alcançaria a proteção dos indivíduos de um ato danoso de um terceiro, que se daria, por exemplo, em relação a subcontratantes, parceiros e fornecedores. No que se refere à obrigação de garantir, que é a mais controversa de todas, porque alguns afirmam que os estados são e deveriam ser os principais responsáveis, contudo, as multinacionais podem ter um papel decisivo, especialmente quando operam em um território em que o próprio estado não seja capaz de fazê-lo, ou quando desempenham funções governamentais tradicionais, por exemplo, quando prestam serviços públicos. Com efeito, é possível, portanto, identificar que as empresas têm um grande e pouco explorado potencial para a promoção dos direitos humanos. Aceitar que possuem obrigações positivas de usar da sua influência significa permitir que o seu poder volte seus interesses sociais. Na perspectiva do desenvolvimento sustentável, a mera imposição de obrigações negativas parece falha e devem ser identificados meios pelos quais as empresas possam alavancar mudanças positivas, compatíveis à influência que exercem. Então, como avaliar a extensão da responsabilidade dos investidores estrangeiros? Nessa avaliação, utiliza-se o conceito de diligência devida, com o qual se busca descrever as medidas que as empresas devem adotar para prevenir e enfrentar os impactos negativos. Esse conceito, ele compreende 3 fatores. Primeiro, o contexto do país no qual as atividades são desenvolvidas, para identificar eventuais desafios de direitos humanos que possam se apresentar. Em segundo, quais os impactos sobre direitos humanos que as atividades podem ter. E em terceiro, como podem contribuir com violações por terceiros ligadas às suas atividades, como os parceiros e os fornecedores. E nesse aspecto é importante que no processo de devida diligência se identifique a esfera de influência da empresa. Porque nós sabemos que as decisões das multinacionais ultrapassam o espaço da sede das filiais e alcançam empresas das quais participam e toda a sua cadeia de fornecimento. Apesar da indefinição desse termo, né, esfera de influência, na perspectiva do desenvolvimento sustentável, parece que ele deve ter uma interpretação mais ampla e uma abordagem mais rigorosa é necessária. Até porque existem as situações em que se verificam cumplicidade.
Por exemplo, cumplicidade direta, quando a empresa participa por assistência a violações de direitos humanos, é o caso dos que defendem a responsabilidade das empresas que no conflito de Gaza ajudaram Israel a violar o direito internacional. O fato da empresa fornecer o equipamento durante o conflito a tornaria cúmplice. Uma cumplicidade pode ser também benéfica, quando se beneficiam das violações de direitos humanos cometidas por outros, por exemplo, violações cometidas por policiais na supressão de protestos contra as atividades da empresa, e também uma cumplicidade silenciosa, diante de violações de direitos humanos praticadas pelas próprias autoridades. Aqui há uma aceitação pela empresa da violação de direitos humanos sem exercer qualquer influência para impedi-las. Essa noção de cumplicidade aparece pela primeira vez na Comissão Sul-Africana da Verdade e da Reconciliação, quando se estabeleceu distinção entre envolvimento de primeira ordem, de segunda ordem e de terceira ordem, com base na forma como as empresas se beneficiaram nesse contexto que era estruturado sobre as bases do regime do apartheid. Na linha do desenvolvimento sustentável, o que parece é que o silêncio não é neutralidade e que não fazer nada não é uma opção, tornando-se mais claro que a dimensão moral da ação ou omissão da empresa assume uma importância significativa. Outro aspecto que me parece relevante também pontuar quando se aborda a extensão da responsabilidade das empresas é o que nós comentávamos de que as decisões empresariais são tomadas numa estrutura que se encontra fora das restrições nacionais, por meio de uma extensa rede formada por sedes, filiais, sucursais e outras. Daí que a efetividade de qualquer padrão normativo estatal, do direito interno, do direito nacional, é desafiada. E por isso entende-se que, na perspectiva do desenvolvimento sustentável, a responsabilidade com direitos humanos vai além das legislações nacionais, porque implica um respeito por todos os direitos internacionalmente reconhecidos. E ainda que, aonde as normas nacionais oferecerem um nível de proteção mais baixo aos padrões internacionais, a empresa deve observar o padrão mais elevado. Outro aspecto também da interação entre os investidores estrangeiros e direitos humanos se refere aos mecanismos para responsabilizar os investidores estrangeiros por abusos de direitos humanos. Porque, além da preocupação em afirmar as obrigações dos investidores estrangeiros sobre direitos humanos, é necessário identificar como é que o cumprimento dessas obrigações pode ser incentivado. E nós sabemos que existem mecanismos não judiciais e judiciais. Quanto aos não judiciais, eles podem desempenhar um papel importante e as formas mais visíveis surgiram num contexto não governamental, através dos protestos e dos boicotes, né, como as ONGs tornaram-se adeptas à mobilização da opinião pública contra empresas antiéticas, foram muitas que sofreram exposições negativas, né, entre elas Nestlé, Shell, McDonald's, Coca-Cola, Nike, Zara. Embora possa ser um mecanismo importante, entretanto, percebe-se que não é suficiente, porque as iniciativas tendem a se concentrar nas empresas mais conhecidas e nos setores mais visíveis, como é o caso do vestuário. Enquanto outras, como, por exemplo, indústrias extrativas, ficam esquecidas. Por isso que seria apenas um primeiro passo em direção a essa responsabilidade. Existe uma outra tendência na implantação de mecanismos para regular as atividades das multinacionais, e a ONU catalogou cerca de 200 iniciativas, né, nesse sentido, desde sistemas de certificação, né, como, por exemplo, a Social Accountability International, com o seu código, que é a Responsabilidade Social 8000, que tem expandido a sua influência, iniciativas voluntárias como códigos de conduta, diretrizes e políticas avaliadas por terceiro ou mediante autoavaliação, e aí destaca-se os padrões da Organização Internacional de Normalização, a ISO, né, que em 2010 publicou a norma ISO 26.000, as diretrizes sobre a responsabilidade social, alguns índices financeiros tradicionais, encontros e iniciativas que também têm buscado promover uma maior compreensão e respeito dos direitos humanos, porém, a maioria dessas iniciativas não é obrigatória e refere-se a um conjunto de medidas voluntárias. A questão é que, embora as empresas possam criar os seus próprios códigos de conduta, o êxito no cumprimento depende de um real compromisso com os valores. E é curioso constatar, por exemplo, os valores declarados por uma das maiores empresas do ramo petrolífero do mundo, que é acusada de gravíssimas violações de direitos humanos. Os valores deles são o seguinte, abre aspas, nós conduzimos nossos negócios de forma socialmente responsável e ética, nós respeitamos a lei, apoiamos os direitos humanos universais, protegemos o ambiente e beneficiamos as comunidades onde trabalhamos.
Então, o que se percebe é que, geralmente, o principal objetivo é manter a reputação da empresa. E, para isso, várias começaram a adotar códigos de conduta e políticas para suas atividades, porém, nesse cenário, é a própria empresa que decide quais direitos quer proteger e é possível que sejam ignorados aqueles cuja implementação seja mais problemática e seja produzido um código de conduta que represente uma visão positiva da empresa. Né? A minimização dessas desvantagens aconteceria com mecanismos específicos, como procedimentos de monitoramento, treinamento de funcionários e das empresas que compõem a rede de fornecimento, mecanismos de reclamação e medidas de compensação. Num estudo com as empresas do Fortune Global 500, como as maiores do mundo, para verificar como que elas percebem a sua responsabilidade sobre direitos humanos, constatou-se que a maioria afirma ter sistemas de relatórios internos para monitorar o seu desempenho. Porém, dessas, 3/4 relatam externamente. E dentre elas, menos da metade utilizam um meio que envolva terceiros. No que concerne a cadeia de fornecimento, alguma forma de monitoramento é comum, mas apenas 1/3 diz incluir critérios de direitos humanos nas avaliações de impacto ambiental e social. Com isso, o que a gente percebe é que, embora os principais atores reconheçam os direitos humanos e até adotem algum meio para assegurar a responsabilidade, as deficiências do voluntarismo são evidentes. Os códigos de conduta das organizações internacionais também podem contribuir, tem até uma regulação mais promissora, mas também deixam a desejar nos mecanismos de supervisão e implantação. Essa tendência, né, começou a partir da década de 70, quando a ONU ocupou um papel central na elaboração de instrumentos para tanto. Entre as iniciativas estão lá o Código de Conduta da ONU sobre empresas transnacionais, as diretrizes para as empresas multinacionais da OCDE, a Declaração Tripartite de Princípios sobre Empresas Multinacionais e Política Social da OIT, o Pacto Global da ONU e as normas sobre responsabilidade em direitos humanos das empresas transnacionais e outros empreendimentos privados. A crítica, porém, a essa regulação, ela prende-se ao fato de que as formulações são recomendações voluntárias, sem efeito obrigatório. Embora alguns prevejam mecanismos para sua implantação por meio dos Estados-membros, na prática, há poucos resultados. Veja-se, por exemplo, as diretrizes da OCDE, em que os Estados devem estabelecer pontos de contatos nacionais que promovam e contribuam para a resolução das questões oriundas da implantação das diretrizes. Em 2015, foram apuradas 250 queixas nos pontos de contatos nacionais, mas apenas 3 casos conduziram a uma melhoria real para as vítimas, né? Então, uma visão realista indica que as multinacionais apenas estariam dispostas a cumprir normas de direitos humanos se forem ameaçadas por sanções, como grandes indenizações ou outras desvantagens econômicas, né? No plano judicial, também há vários desafios quando as vítimas buscam reparação ou punição de uma empresa multinacional, porque as multinacionais são sujeitas à legislação do país que operam, né? E quando violam direitos humanos, o primeiro passo seria analisar eventuais deficiências regulatórias do Estado em que a violação aconteceu. Nesse caso, o próprio Estado receptor pode ser considerado responsável se não conseguir proteger os indivíduos contra os atos da empresa, né? Mas essa questão, essa teoria do Estado receptor, ela é bastante discutível, uma vez que muitos estados nem têm capacidade, não têm um sistema jurídico interno apto para garantir que atores privados sejam responsáveis por direitos humanos. Não são todas as constituições que reconhecem a aplicação de direitos humanos aos particulares, algumas sequer têm base no direito interno em que seja possível fundar uma reclamação, e mesmo que possuam considerações políticas e econômicas, até mesmo corrupção, podem impedir a sua execução. Dessa forma, também, os estados ficam bastante receosos de permitir que se ingressem com ações por causa da dependência de muitos países do investimento estrangeiro, né? O governo nigeriano até é um exemplo, né, de que depende das divisas com petróleo e, nesse caso, acaba não tomando as medidas necessárias. Do ponto de vista das vítimas, né, tem vários desafios também, a ausência de meios apropriados, né, a falta de assistência jurídica, uma combinação de fatores que, no mais das vezes, torna o acesso à justiça irrealizável. Alguma possibilidade, né, e já me encaminhando aqui para o término da minha fala, haveria quanto ao estado de origem das empresas, né, para que
elas, lá nos estados de origem, elas possam ser responsabilizadas, já que 90% das multinacionais têm suas empresas mães em países desenvolvidos que possuem melhores recursos para garantir respeito aos direitos humanos. Porém, também essa situação enfrenta inúmeras dificuldades pela extraterritorialidade do dano e pela situação jurídica especial das multinacionais. Algumas vítimas têm procurado socorrer-se desses mecanismos, mas, além dos custos, falta de assistência jurídica gratuita, em alguns casos podem não ter legitimidade processual, né? Nos países de common law, o tribunal pode declinar o caso se entender que existe um local mais apropriado para o julgamento, né? Mesmo sistemas judiciários mais independentes podem ser influenciados a rejeitar a competência com fundamento em questões de Estado. Por isso, né, por toda essa dificuldade, se verifica que, para as vítimas, existem poucos meios de buscar a justiça, enquanto as multinacionais têm a dupla vantagem de lucrar com investimentos em áreas onde os cidadãos podem ser excluídos dos sistemas jurídicos e políticos no Estado receptor e permanecem isolados de ações nos tribunais dos países de origem, né? Então, o que esperar quando se fala em desenvolvimento sustentável? Embora os direitos humanos voltem-se a toda a comunidade internacional, quando os responsáveis pelos abusos são grandes atores econômicos, existem diversas dificuldades, entre elas a continuidade das relações de poder, né, problemas de cunho normativo, enfim, o que se conclui é que a globalização permite que as empresas transfiram as suas atividades para países estrangeiros com ambiente de investimento mais favorável, mas se permite isso, deveria permitir que os que sofrem danos em função dessas atividades, as vítimas busquem um nível compatível de proteção. Se o referente for o do desenvolvimento sustentável, encaixa-se o pensamento do professor Avellan Nunes, para quem é preciso modificar as estruturas do poder econômico e do poder político, para que o investimento não constitua um fim em si mesmo, mas um meio de conduzir a um desenvolvimento justo e duradouro. Uma nova racionalidade a serviço de homens de carne e de osso começa pelo reconhecimento das insuficiências do sistema e pela proposição de ações que permitam às vítimas o acesso a mecanismos comprometidos com a integridade do direito internacional. Né? Se a opção for pelo desenvolvimento sustentável, o papel dos investidores estrangeiros em relação a direitos humanos precisará ser redefinido por uma abordagem menos economicista, mais ética e democrática, capaz de se traduzir num meio para a exaltação da justiça. Apesar do nosso pouco tempo, eu espero aqui ter conseguido trazer algumas reflexões a respeito e agradeço uma vez mais a oportunidade e me coloco à disposição da professora Ana Cláudia. Querida professora Bárbara, parabéns pela sua exposição, foi perfeita, foi muito boa, esse é um tema realmente que, bom, eu sou suspeita para falar, então é a minha área de pesquisa também, então eu fico muito feliz em poder acompanhar o seu trabalho, as suas pesquisas muito sérias, parabéns, né? Em função do adiantado da hora, porque já são 6h33, também para a gente não perder muita fala, né, dos demais painelistas, então eu vou me eximir de fazer muitas perguntas aqui da minha parte, vou só de novo comentar que esse é um tema muito importante, de acordo com tudo que a professora já mencionou, né, quando a gente fala em investimentos, eu penso, então, né, como que a gente pode repensar essa frente de investimentos, né, em direitos humanos e empresas, até porque quando a gente pensa hoje em dia no mercado financeiro, né, posicionamentos recentes de gigantes, empresas gigantes do mercado financeiro, sobretudo no começo desse ano, né, com o CEO da BlackRock, que é a gigante, né, grande gestora de fundos de investimentos no mundo, e acompanhada por outras empresas do mercado de capitais também, elas mencionaram muito sobre essa necessidade de as empresas se adequarem a mecanismos de proteção de direitos ambientais, sociais e de governança, ASG ou ESG, a partir de uma sigla em inglês. Mas não só o mercado financeiro, mas também a influência deles em relação também a esses tratados de investimentos, né, esses BITs, que provavelmente também foram parte da sua pesquisa, creio eu, né. E nesse caso eu tenho essa pergunta, a primeira delas, então, é relacionada a isso, como, então, no mundo dos investimentos, universo dos investimentos, a gente pode repensar isso, sobretudo considerando que, e aí a minha provocação é, será que quando a gente fala nessa importância de shared value, concordo com você, não estou discordando, mas será que a gente não está aqui também pensando que essa seria apenas uma forma de as empresas se reinventarem no capitalismo, sobretudo considerando que o mercado consumidor hoje questiona justamente isso, ou seja, eles não querem perder os consumidores? Será que essa é uma mudança efetiva
alternativa de valor, ou será que ela é apenas uma mudança para que o capitalismo acompanhe as demandas dos consumidores? Primeira pergunta. E a segunda pergunta da queridíssima professora Daniele, e aí também eu peço, por gentileza, que você responda no máximo em 5 minutos, por favor, tá? Em função dos horários das outras pessoas, professora. Mas a professora Daniele, ela pergunta, né, até que ponto podemos esperar uma reforma das cortes internacionais, como o ICSID, para a inclusão desses valores, né? E eu acho que essa pergunta, ela é fundamental, sobretudo se considerado os outros raciocínios também trazidos pelas demais pessoas que estão aqui nos assistindo e as quais eu cumprimento também e agradeço e peço desculpas por não poder fazer outras perguntas, mas são essas e eu agradeço, professora Bárbara, se você puder nos responder e também, por gentileza, se até ao horário. Muito obrigada. Obrigada, professora Ana Cláudia. De fato, em relação à perspectiva do valor compartilhado, a Shared Value Initiative, né, essa questão de ser uma reinvenção do capitalismo, me parece o seguinte: diante do quadro que se colocou de uma dualidade, de uma tensão entre direitos humanos e negócios, é um passo em direção a essa integração sistêmica, né? E, de fato, o meu trabalho, ele avalia o regime jurídico dos investimentos estrangeiros, os tratados internacionais, para perceber o quanto eles se encontram distantes, quanto essa lógica está distante da lógica dos direitos humanos. Em vários momentos, ela até chega a ser incompatível. Entre elas, a questão das cortes internacionais, e já faço um link aqui com a pergunta da professora Daniele, né, cuja lógica é voltada para o direito privado. As considerações são considerações de direito privado, da arbitragem comercial, quer dizer, nós vamos ter uma racionalidade que é movida pela lógica do direito econômico internacional. Não é a racionalidade dos direitos humanos, né? Agora, se nós partimos da premissa de que os direitos humanos se aplicam a todos, é impossível imaginar um sistema em que duas racionalidades coexistam de forma tão distinta. Então, me parece que os direitos humanos são, sim, a forma através da qual nós vamos integrar isso tudo, chamando a atenção para as necessidades primordiais, aquelas que são consideradas valores da sociedade internacional. Então, nós não podemos permitir que se destoe dessa linha, uma vez que há um consenso internacional em relação à proteção dos direitos humanos para todos os órgãos da sociedade, inclusive as empresas multinacionais. O que tem que fazer com que os próprios mecanismos de decisão, de tomada de decisão, nesse tipo de situação, de arbitragem, também levem em conta esses valores. Isso é uma questão extremamente polêmica, eu acabei analisando alguns julgados, quer dizer, nós poderíamos aqui ficar bastante tempo discutindo sobre isso, mas o fato é que há uma tendência, há um direcionamento, há alguns apontamentos, né, como, por exemplo, o Instituto de Investimento Sustentável, que vai direcionando para os novos tratados para essa linha da sustentabilidade. Então, me parece que seja um processo de amadurecimento, mas também nós não podemos ter muita calma nesse processo de amadurecimento, porque o custo de tudo isso são vidas humanas, o custo é o meio ambiente, então nós não podemos esperar que o sistema das cortes internacionais de investimento amadureça, leve tanto tempo para se dar conta da proeminência dos direitos humanos, né? O quanto antes elas puderem se adaptar, mais rápido nós poderemos falar naquilo que o professor Wagner Menezes chama de uma perspectiva sistêmica do direito internacional e não fragmentária, que é como tem sido tratado esse assunto atualmente. Perfeito, doutora, muito obrigada pela sua resposta e, inclusive, trazendo essa visão, né, do professor Wagner em relação ao tema. E, de fato, o tema ele é tratado de forma fragmentária, né, de fato, a necessidade de proteção dos direitos humanos, ela é urgente ao meio ambiente, ao planeta, né, a humanidade, ao planeta como um todo, ela é urgente, e eu gostei muito também dessa perspectiva, né, de que, traduzindo em outras palavras, né, por mais que seja por vias tortas, ou seja, né, por mais que nós estejamos aí mudando a partir de uma necessidade do mercado consumidor, a grande verdade é que estamos caminhando na busca de uma cultura de maior sustentabilidade planetária. Então, no final das contas, o raciocínio foi provocativo, né, mas, sem dúvida alguma,
pela conclusão brilhante da sua apresentação. Então, professora Bárbara, eu agradeço mais uma vez pela sua brilhante, excelente apresentação, agradeço mais uma vez todas e todos que estão aqui, e agradeço imensamente a organização do 18º Congresso Brasileiro de Direito Internacional, deixando um grande abraço para o queridíssimo professor Wagner Menezes e para todas e todos da organização. Muito obrigada, professora Bárbara, e que possamos nos encontrar aí em breve também para discutir esse tema tão instigante. Obrigada. Exatamente. Obrigada, professora Ana Cláudia. Obrigada à BDI pela oportunidade, a todos os colegas que nos ouvem. Da mesma forma, espero que o quanto antes nós possamos superar esse momento para estar juntas e discutir esse assunto que nos move e que é tão importante para a sociedade internacional. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.